Bom, senhores, dando em continuidade ao nosso módulo Inteligência, iniciaremos a aula 3. Ordem de busca, elementos disponíveis. Na verdade, são as relações de conhecimentos, dados, que servem para orientar a busca pelo elemento de operações. Essa orientação pelos dados e conhecimentos, ela deve ser compartimentada, de forma que o agente não precisa conhecer todos os dados e informações relevantes, para que não saiba a finalidade final. Isso, na verdade, é uma compartimentação do conhecimento visando segurança dos dados. Missão é a relação dos dados, dos conhecimentos, os quais são numerados numa lista, numa relação, por tópicos, visando nortear o trabalho do agente de operações nesse levantamento. Sendo que o último item, ele pode ser uma abertura permitindo-se que o agente trabalhe no campo e consiga dados que não estavam elencados, mas tenham ligação ou relação com o fato. Normalmente, seguido da expressão outros dados julgados úteis. Isso seria o último item a ser elencado nessa ordem de busca. O encaminhamento. O encaminhamento são documentos que apenas fazem remessa de outros documentos, que não sejam considerados informações, informes. São documentos de análise de inteligência. Na verdade, são outros documentos que subsidiam outras decisões. Relatório de inteligência. O relatório de inteligência ele tem o objetivo de propiciar uma visão global, conclusiva sobre os fatos, documentos analisados. Eles são produzidos pela agência de inteligência. Então, ele é feito um relatório onde passa-se uma visão global, conclusiva sobre os dados levantados. Esses dados compilados, levantados com esse relatório, eles podem ser produzidos em qualquer nível de agência de inteligência. Nada mais é do que a compilação dos atos, dos fatos, dos dados, das informações, dos informes, propiciando uma conclusão global desses dados, desses conhecimentos. Normalmente nos documentos eles têm as seguintes partes, né? Ele tem a análise militar desse documento, desse dado levantado, uma expressão psicossocial que possa desencadear problemas relativos à segurança da sociedade, uma expressão política, expressão econômica e aí sim a conclusão sobre esses dados, fazendo esse entrelaçamento conclusivo, possibilitando decisões. Mensagens diárias. Nada mais é do que fatos importantes que aconteceram no dia a dia das agências de inteligência, que possam ocasionar reflexos de segurança. Portanto, ele deve obedecer o princípio da oportunidade. Não deve se deixar passar um fato relevante e importante, que muitas das vezes tem ligação com outros fatos que possam desencadear problemas ou medidas de segurança. Avaliação de dados. Visa avaliar a credibilidade de um dado, de uma informação, de uma fonte de dados. Essas fontes de dados normalmente podem ser classificadas como pessoas, organizações, documentos e muitas outras fontes de dados. Pessoas como fonte. São as pessoas, na verdade, são os autores dos dados, de um determinado dado, de um determinado conhecimento. Ela entra como uma fonte de inteligência. Organizações como fonte. As organizações, elas detêm o conhecimento, elas são responsáveis por aquele conhecimento, porém não é possível definir e identificar o autor daquele conhecimento. Portanto, esse conhecimento, esse dado, passa a ser atrelado a uma organização. Documentos como fonte. São documentos que contêm um dado, um conhecimento, e não é possível determinar a pessoa e nem tampouco a organização que o produziu. Apenas existe esse documento. O julgamento de uma fonte, ele é realizado para estabelecer-se o grau de idoneidade, o grau de veracidade daquele dado, daquele conhecimento. Ele deve obedecer a alguns aspectos, como autenticidade, confiança e competência. Esses dados de autenticidade, confiança e competência são pilares para eu poder julgar um dado como idôneo, como verídico, como um grau de confiança elevado. Essa análise de conhecimento de informação, ela passa por alguns quesitos. Então, esmiuçando de uma forma melhor sobre autenticidade, confiança e competência, é uma tabela que é muito fácil de entendimento,
onde a gente responde-se algumas perguntas buscando uma verificação. Portanto, por exemplo, na autenticidade, o dado provém de uma fonte presumida, o caso é positivo, foi nela que o dado se originou, autêntico, foi dali que surgiu esse dado. Quais foram os meios, verificando-se, né? Quais são os meios transmissores pelos quais passou o dado? Quais foram os processos utilizados? Confiança. Quem é a fonte? Qual é o envolvimento dessa fonte? Qual é o interesse dessa fonte? Verificando-se os antecedentes, o padrão de vida, a contribuição anteriores dessa fonte, qual a motivação do fornecimento desse dado pela fonte. Competência. A fonte é competente, habilitada para transmitir esse dado. A fonte tinha contato com esse dado. Verificamos atributos pessoais, considerações sobre datas, horas, local, se a pessoa teve acesso àquele documento naquele local, era impossível naquele momento, naquele local, a pessoa ter tido contato com a fonte. Então esses subsídios servem para dizer sobre a veracidade de um julgamento de fonte. Julgamento de conteúdo. No julgamento de conteúdo, a análise, do conteúdo de informação deve ser considerada sobre os aspectos da coerência, compatibilidade e semelhança. Coerência é a não contradição. Esse dado não contradiz com outros dados levantados anteriormente ou posteriormente. Compatibilidade. Existe harmonia com os dados levantados. O dado levantado ele compatibiliza com outros dados de outras fontes. Semelhança. O dado é semelhante a outro dado de outra fonte, ou seja, existe uma semelhança em dados em momentos diferentes, de fontes diferentes, de organizações diferentes, o que leva a aumentar essa avaliação no julgamento desse conteúdo dessa fonte. Também, não diferente dos quadros anteriores, há um quadro que esmiuça o que foi apontado agora aos senhores. Credibilidade de uma fonte é o estado de certeza ou a opinião que o analista faz sobre um determinado dado. Então essa credibilidade é dada pelo analista. Ele emite uma certeza ou uma opinião do analista sobre esse dado levantado. Também nós temos alguns quesitos, os quais são classificados a credibilidade do dado através de um julgamento da fonte e um julgamento do conteúdo. De forma que o julgamento da fonte é estabelecido por um quadro alfanumérico, o alfabeto para o julgamento da fonte e o número para o julgamento do conteúdo. Sendo que A daria para a fonte inteiramente idônea, ou seja, é uma fonte que tem uma veracidade grande. B, normalmente idônea. C, regularmente idônea. D, normalmente idônea. E, inidônea, ou seja, não idônea. F, a idoneidade não pode ser avaliada. Quanto aos números, julgamento do conteúdo, é confirmado por outras fontes. B, provavelmente é verdadeiro, ou seja, ele tem outras fontes que dão uma certa veracidade a esse conteúdo. 3, possivelmente verdadeiro, tem um grau de veracidade um pouco menor que o anterior. 4, duvidoso, ou seja, pouco provável. 5, é improvável. 6, a veracidade não pode ser avaliada. Agora, um quadro em que há uma descrição mais detalhadas desse quadro alfanumérico, simples leitura, nada dificultoso para os senhores. Segurança de assuntos internos. A segurança de assuntos internos, ela caracteriza-se por medidas destinadas a aumentar a segurança e proteção tanto da produção do conhecimento e assessorar as ações de troca de informações entre as instituições. Então ela caracteriza-se por uma melhor proteção desse conhecimento, o que facilita a troca de informações entre as instituições. Então são um aumento dessas medidas para melhorar essas trocas. A segurança orgânica ou passiva, ela visa proteger a organização como um todo, através de medidas simultâneas de segurança de pessoal, segurança de documentos, segurança de material, segurança nas comunicações. Segurança das áreas de instalação. São a proteção das áreas, das edificações, medidas de proteção gerais, fiscalização de acesso, fiscalização da edificação, controles de acesso, acessos restritos, áreas sigilosas, áreas restritas, são medidas de proteção gerais que aumentam a segurança de áreas de instalações.
Devem ser ainda observados a inspeção elétrica e hidráulica, manutenção de extintores, registro de visitas, cuidados com correspondência, tanto na segurança de entrada, segurança física, plano orgânico de segurança. Tudo isso são medidas que têm ligação intrínseca com as agências de inteligência, pois são medidas que não adotadas, por exemplo, uma pane elétrica hidráulica, comprometeria às vezes dados armazenados de seguranças vitais à sociedade ou à organização como um todo. Segurança de documentação e de material. É um controle tanto na produção desse material, quanto na classificação, na expedição, envio, no recebimento e no registro desses materiais. Proteção na produção. É o maior grau de proteção durante a produção de dados ou conhecimentos na área de inteligência. Por exemplo, um grau de sigilo já preliminar. Cuidado com os rascunhos produzidos, com papéis descartados. Marcar todas as páginas com grau de sigilo. Autenticar documentos. Isso são proteções na produção de documentos da área de inteligência. Proteção na difusão e na recepção. O acondicionamento correto de documentos que entram e saem. Protocolos de entrada e saída. Registro de possíveis indícios de violação. Isso são fatores que aumentam a proteção, tanto no recebimento quanto na difusão de assuntos pertinentes à área de inteligência. Proteção na difusão e na recepção, já foi tratado. Proteção no manuseio. É um controle da produção, da reprodução de materiais, evitando-se classificações inadequadas, fazendo a correta classificação, cuidados e segurança com arquivos, até mesmo com a destruição de materiais, observando-se a necessidade de um tal possível aproveitamento de materiais. Proteção no arquivamento. O local é adequado? O tipo de local é adequado? É um cofre? É uma sala? Existe segurança desse local? Manter controle desse arquivo, manter controle na recuperação de materiais ali arquivados. Proteção na destruição. Escolher os meios adequados para a destruição. Um termo de destruição. Procedimentos e rotinas adequados e documentados. Segurança de pessoal. Envolve uma série de comportamentos adequados das equipes de segurança das áreas de inteligência, tanto na salvaguarda desses conhecimentos, desses documentos. Visa prevenir a infiltração, o recrutamento, a entrevista, ou seja, formas em que documentos, dados e conhecimentos sigilosos vazem para outras instituições, outros órgãos que não sejam afetos a esse organismo, que vão gerar problemas de segurança, que vão gerar problemas de relacionamento, que vão gerar N possibilidades de conflitos e problemas da instituição que era detentora do dado. Aqui temos alguns valores pessoais, de segurança pessoal e no recrutamento dessas pessoas. Valores pessoais, profissionalismo, integridade, segurança, um processo seletivo adequado, acompanhamento do desempenho da função, cuidado no desligamento de funcionários. Recrutamento, quais serão os motivos? Financeiros, uma insatisfação, uma vingança, uma vaidade. Então são N os motivos que a pessoa migraria de lado e comprometeria a segurança da instalação e dos dados. Bom, senhores, concluindo, é um treinamento para capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento dos responsáveis por guarda de documentos, materiais, áreas de instalações e sistemas de informação, de natureza sigilosa. Portanto, deve ser extremamente promovido pelos órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público. Espero que tenham um bom proveito do assunto. Nós da Team Six Brasil estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos